10h15. Estamos de volta com mais um programa Inclusão no Meio do Mundo. Hoje estamos muito felizes, estamos com o pessoal do Rio de Janeiro, do podcast Memória de Elefante. Estamos aqui com o Wendel Júnior e o Lucas Gonçalves. Vamos dar bom dia para eles aqui. Bom dia, sejam bem-vindos à Web Rádio Inclusão no Meio do Mundo. Olá, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes, toda a audiência aí. Olá, gente. Bom dia para todos aí. Obrigado por receber a gente. A gente que agradece a presença de vocês aqui. Então, vamos começar do começo, né? Como é que começou a questão do podcast Memória de Elefante? Há quanto tempo ele está no ar? Então, foi engraçado porque eu e o Wendel, a gente é amigo há muito tempo, né? E a gente gosta de coisas de nerd, assim, né? Filmes, super-heróis, esse tipo de coisa, e a gente não se falava há muito tempo. Fazia quase um ano, né? Que a gente não se falava assim com frequência. Isso. Mas no final do ano passado saiu um filme que a gente odiou com muita força. Foi. Que foi o Star Wars Episódio 9. E a gente percebeu que a gente gostava muito de conversar sobre coisas que a gente não gosta, assim. Coisas que a gente gosta também, mas foi por conta de Star Wars que a gente percebeu que a gente tinha essa... A gente já era fã de podcast, né? A gente já ouve o nosso dia a dia. E a gente percebeu que tinha um potencial aí de um programa e tal pra gente fazer e falar sobre a nossa opinião sobre as coisas. Foi daí que saiu a ideia. Tu lembra qual mês que a gente começou o podcast em si? O mês foi em fevereiro desse ano, 2020. Uhum. Sim. Foi em fevereiro de 2020 e a gente começou. E, fato curioso, o primeiro programa foi, na verdade, sobre Star Wars, que nunca foi ao ar, né? Nunca foi. Um aprendizado. Sim. E o primeiro programa em si foi uma entrevista que a gente fez com o Felipe Fogosi, né? Sim. Que ele escreve quadrinhos também, eu não sabia. É bem curioso. Sim, ele é autor de quadrinhos e, né, ator, já fez novela com um teor mais nerd, que é a Caminhos do Coração, né? Isso, Mutante na Record, né? Que foi, acho que, uma das primeiras novelas que tinha pessoas com superpoderes e tal. Então, a gente já era fã. E aí a gente conseguiu a entrevista com ele. E aí foi bom começar desse jeito, né? A gente começou com o pé direito. Foi. Lembrando que a gente está aqui, está sendo retransmitido pela Rádio Teletema, né? Vocês podem acessar o site teletema.com.br. Estamos aqui na página Instituto Inclusão no Meio do Mundo. E estamos aqui no Face de vocês, né? Sim. Transmitido aqui. Qual o Face de vocês? Podem divulgar. Nosso Facebook é Memória de Elefante _podcast. O link em si é facebook.com/memória de elefante, um demudo, podcast. É isso aí, é uma transmissão inédita que a gente está fazendo pelo WhatsApp, né, com áudio e vídeo, bem legal. Sim. E assim, qual foi a entrevista que mais surpreendeu vocês até aqui? Bom, foi sem dúvidas a do Márcio Seixas, né, porque ele foi o dublador do Batman, que é um dos super-heróis que a gente mais gosta, praticamente todo mundo mais gosta, né, e todo mundo, a maioria de quem é nerd, cresceu ouvindo a voz dele nos filmes, nos desenhos, e foi muito emocionante a gente conseguir ele para entrevistar, e foi muito simpático, muito profissional, e foi bem bacana pra gente, trouxe uma audiência bem bacana. Ele tem aquele vozeirão todo, eu ouvi o podcast de vocês, né, nossa, deve ter sido realmente a voz dele é incrível. E a última que vocês fizeram foi com Carlos Campanile, que já passou por aqui também, um doce de pessoa, né, pra você que é fã, Lucas, do Dragon Ball, deve ter sido emocionante. Foi bastante emocionante. E ele gravou a voz do Freeza pra gente. É um cara muito simpático. Sim. Enfim, incrível, uma pessoa incrível. Foi muito emocionante. Mas aí vocês fazem outros eventos além do podcast ou estão só com o podcast por enquanto? Então, a gente tem a nossa rede social, o Instagram e o Facebook, que a gente posta memes, a gente faz especiais lá, stories falando sobre curiosidades de super-heróis, de personagens de cultura pop em si. Sim. E a gente tem alguns vídeos no YouTube que a gente ainda está tentando entender a plataforma melhor e enfim, ver o nosso formato, o formato que melhor se encaixa pra gente, pra ter mais constância lá.
postando vídeos, mas a gente já tem alguns vídeos de análise, a gente faz análise de jogo quando a gente zera assim. A gente normalmente posta nossa opinião sobre os jogos, filmes em si, a gente fez alguns sobre filmes de Oscar também, análise. É porque a gente não tá conseguindo gravar muito pessoalmente por causa da quarentena, né? Sim. Mas a gente tá tentando encaixar esse formato no YouTube para também fazer vídeo lá. Sim. Aí vocês dão palestras no Brasil ou já foram para algum lado do Brasil fora do Rio de Janeiro? Não, por enquanto não, até porque o podcast ele começou esse ano, né? E já começou em um ano de quarentena, então realmente não foi possível ainda. Mas a gente gostaria bastante. A gente tinha ideia assim de ir para Comic Con quando estivesse em São Paulo, né? Porque essas coisas ficaram paradas justamente por causa da quarentena, mas a nossa ideia é justamente ir, sim, para feira de nerd, esse tipo de coisa. Sim. Mas é bem fazer uma cobertura. É bem interessante esse formato de podcast de vocês, né? Porque além de trazer entrevistas, vocês trazem informação também, não é só na entrevista que fica. Sim. A gente gosta de conversar, é um papo de amigo mesmo. A gente conversa sobre as coisas que a gente gosta e não gosta, né? E a gente tenta fazer num formato de programa curto, justamente para ficar nessa ideia de que, tipo, poderia ter mais, sabe? A gente gosta de deixar essa sensação de que, poxa, eu veria mais meia hora desse programa. Então a gente faz sempre os programas bem curtinhos e uma pegada bem engraçada para dar essa sensação às pessoas, assim. Bem descontraída. Quem mais participa com vocês, além de você, né, do Wendel e do Lucas, quem mais participa do podcast? Então, a gente sempre convida os amigos nossos para poder bater o papo com a gente. A gente tem uma equipe de umas 7 pessoas, além de mim e do Lucas, né? Sim. Aí tem primo do Lucas, tem amigos de infância meu, amigos do círculo de amigos do Lucas, e todos a gente foi apresentando uns aos outros, e a gente foi criando um entrosamento bacana, né? A gente reveza os convidados de acordo com o tema, com a disponibilidade também, e tá fluindo assim. Exato. Mas aí vocês procuram... as pessoas mandam para vocês as ideias ou vocês procuram saber o que está acontecendo e vão de acordo com o que está acontecendo? Por exemplo, games, essas coisas, ou tem sugestões que vocês fazem? Então, é um misto das duas coisas, né? A gente pensa nos temas, mas quando tipo, acontece uma coisa como saiu uma notícia há pouco tempo, que o Zack Snyder teve a versão da Liga da Justiça dele aprovada, a versão do diretor, no caso. E era uma coisa que muitas pessoas estavam interessadas, né? Era um tema muito forte na internet. Então a gente foi lá e lançou um programa falando só sobre filmes da DC Comics, que é do que se trata essa notícia, para usar isso a nosso favor, entende? Então tem temas que são porque é um assunto muito comentado e tem temas que a gente chama de pauta fria, né? Que é aquele tema que surge de ideia de amigo ou nossa ideia em si também. Essas questões de DC, tem meio com a Marvel também, né? Como é que fica essa questão dos heróis? Porque tá surgindo bastante os heróis, né? Tem os heróis dos anos 70, 80, sei lá, estão vindo agora à tona nos anos 2020, né? 21, para as crianças conhecerem os heróis de antigamente, né? A Marvel tá trazendo bastante. Sim. Eles estão entrando com força no cinema, porque eles sempre estiveram nos quadrinhos e em desenhos animados, mas era uma mídia, entre muitas aspas, inferior, né? Quando entra no cinema, atinge um público maior. Hoje em dia, a família inteira gosta de super-herói, né? Aí fica mais popular. Sim. E dá oportunidade pra gente poder comentar sobre, fazer sucesso em cima. Não, e é bom esse lado de que eles estão popularizando mais os heróis, porque incentiva muitas crianças a procurarem uma leitura, que é o quadrinho, né, a se aprofundar. Eu, por exemplo, eu comecei a ler quadrinho por causa do primeiro filme do Homem-Aranha, lá em 2002. Que foi o Manolo que dublou, né? Aquele primeiro filme foi um marco, porque foi a primeira dublagem pro cinema de filme já meio que adulto, né? Não era tão adulto, mas ele falou numa entrevista que foi a primeira dublagem que foi feita realmente sem ser do nicho infantil, né? Que antigamente era só do nicho infantil que fazia. Sim, foi o Manolo Rey. Sim, e aí isso incentiva sempre as crianças a procurarem leitura, a buscar. E leitura é importante, né? No nosso desenvolvimento quando criança, então. É bom por causa disso. Porque tem. Agora, uma coisa que eu noto é a Mulher Maravilha, né? Ela tá bem alta, ela aparece em vários filmes
dessa Sim, questão. porque ela que agora tá com uma grande atriz interpretando e dá mais espaço para as mulheres também, o que é bacana, né? Uma representatividade para as mulheres, porque meninas também gostam dos super-heróis. Então, quanto mais personagens femininas fortes, melhor também no cinema. A gente Exato. observa isso na Mulher Maravilha, mas outras, tem a Viúva Negra também, mas a Mulher Maravilha eu vejo que tem mais espaço, né? Mas tem filme próprio, tem... Sim. A Capitã Marvel também tem, na Marvel, né? Mas as pessoas acham a atriz da Mulher Maravilha mais... como que se Antipática. pode? Mais simpática, mas ela tem mais... É que nem o Robert Downey Jr., que é um ator É o Homem de que Ferro, tem muito né? carisma. Uhum. Tem muito Isso. carisma. Então, a mulher, a Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha, ela tem esse carisma também. Então, acaba fazendo mais sucesso, né? Sim. E tem a questão que você pode acho que ela é mais parecida, né? Com a personagem do quadrinho. Sim, ela é bem parecida. Ela interpreta bem também. E pelo que eu notei, uma vez eu vi uma entrevista, salvo engano, ela trabalhou na guerra, né? Também? Foi. Ela serviu o exército de Israel, a Gal Ela é Gadot. israelita, né? A atriz é israelita. Ela... eu acho que ela participou, sim. Eu acho que ela serviu. Foi. Aí Serviu o exército. Sim, ela serviu e ela trouxe, acho que esse laboratório bastante para a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha é ação de começo ao fim, né? Todos os filmes que ela participa. Sem dúvidas. Aquele que ela fez com o Superman ficou realmente sensacional, né? Dos dois, né? Do Batman e do Superman. A maioria achou ela a melhor coisa do filme, né? Melhor do que o próprio Batman de Superman. Sim, ela teve um destaque imenso, né? Foi. Eu achei uma pena o namorado dela ter morrido no primeiro filme, mas tudo bem. Triste mesmo, triste mesmo. Eu achei nada a ver, tem não era certas pra coisas ter... já são uma adaptação dos quadrinhos. não era pra ter... Porque... E o interessante é que eu não percebi, mas depois a minha irmã me falou que aquela história, a segunda história se passa 100 anos depois, né? Não se passa de imediato, porque a gente pensa que é uma sequência, né, sei lá, de um ano e pouco, mas foi 100 anos depois que passou, de uma sequência para outra, né? Aí é uma coisa interessante. A primeira se passa na Primeira Guerra Mundial, né? E o Batman vs Superman se passa nos tempos atuais. Sim. Então, sim, tem bastante tempo entre. É uma coisa assim que a gente não remete a isso, porque não tem audiodescrição, infelizmente, né? Aí, por exemplo, da questão, acho que deve ter alguma inscrição, né, 100 anos depois, alguma coisa assim, aí a pessoa com deficiência visual fica boiando realmente nesse princípio, porque não tem. Tem muitos filmes que a gente assiste de nerd, de qualquer outro tipo de filme, né, desse nicho da Marvel, da DC Comics, que, por exemplo, o personagem morre e a gente não sabe que ele morreu, porque fica só aquela música triste, será que ele morreu, será que ele não morreu, será que foi que aconteceu, né? Tem que adivinhar. O Batman vs Superman, a gente ficou, o primeiro filme, será que ele morreu? O que foi que aconteceu, né? Aí a gente teve que descobrir, aí vocês estavam vendo, né? Aí vocês identificaram que ele realmente tinha morrido, né? É interessante você falar isso, né? Porque tem uma série do Netflix do Demolidor, que é da Marvel, e que tem audiodescrição, né? Porque o Demolidor é um herói cego. Mas aí a audiodescrição dele é só disponibilizada em inglês até o momento. Em português eu não sei se já tem. Porque a gente coloca lá no Netflix, por exemplo, aí tem lá audiodescrição, mas quando a gente vai ver é só o idioma inglês. Não tem o idioma em português. É triste. A nossa realidade é triste. Tem que melhorar muito ainda, infelizmente. Tem que melhorar. E não é só pelo fato de ser o Demolidor, mas todos, né? Porque o consumo é o mesmo. Né? Exato. Concordo. O pessoal pensa que pessoas com deficiência não vão ao cinema, mas né? Uma vez eu tenho até uma situação engraçada que eu fui no cinema e era naquele auge do óculos 3D, né? E o cara me deu um óculos 3D, eu fiquei com vergonha de devolver. Eu digo, não, deixa, depois do final do filme eu devolvo pra ele. Sim, faz parte. Na mão. E poderia ter um fone, né, pra botar na cadeira e você ter uma audiodescrição ali. Tem a lei da Ancine que está sendo postergada até não poder mais, né, para os cinemas oferecerem audiodescrição. A gente fica triste com isso, porque já era para ter saído há muito tempo. É verdade. Né? E o cinema é uma cultura mundial, né? Não pode ser deixada de lado. Sim. Não pode, né? É uma arte milenar, né? Quase. Da mesma forma que o Lucas falou que esses filmes, por exemplo, de herói incentiva a ler quadrinhos, incentiva a leitura, isso se aplica para deficientes visuais também. Então,
quanto antes puder ser resolvida essas questões para que todo mundo tenha acesso, melhor, porque Sim. amplia culturalmente, né, o horizonte das pessoas, o horizonte cultural das pessoas. Exato. Tem filmes que eu assisti hoje, assim, com audiodescrição, que eu assisti um monte de vezes com a minha filha, adoro animação também, por causa da minha filha, e Sim. porque eu gosto também. Tem coisas que eu assisto que eu nunca imaginei que ia acontecer, determinada coisa no filme, determinada cena. Eu digo, nossa, isso aconteceu, que legal, né? É como se a gente revesse o filme pela primeira vez, revesse o filme entre aspas, né? Assistisse pela primeira vez, é incrível, né? Muito bacana, muito bacana. E tem pessoas que fazem os quadrinhos assim bem. Eu não sei se o Felipe Fogosi faz assim, mas os quadrinhos bem descritivos, eles descrevem as cenas. A própria Turma da Mônica se preocupa com isso, né? O Maurício de Souza, ele colocou Sim. pessoas com deficiência na Turma da Mônica. Sim. Você já Bom, procuraram? o Maurício é bem preocupado com isso. Porque como não tem leis que realmente regulamentam isso aqui, né? Fica do autor deixar isso. Se preocupar ou não com a sua ação, né? Sim. A critério do autor. E já é bem caro e bem difícil você conseguir divulgar e promover um quadrinho nacional, principalmente, né? Então, por exemplo, de repente um autor que faz e não disponibiliza isso, às vezes porque já é difícil disponibilizar a mídia padrão, sabe? Então, é bem difícil. No geral, o mercado brasileiro de quadrinhos é bem complicado, né? Mas, de qualquer forma, isso tem que ser visto, tem que ser resolvido, né? Sim. Uhum. Tem os audiobooks também, né? Vocês já entrevistaram alguém que fez audiobook? O Carlos Campanini, ele fazia muito para a Dorina, né? Ainda não, entrevistamos ainda não. É uma boa. Uhum. Porque o audiobook... Só mexer aqui no tripé. Tá. Ok. Não, é o pessoal que tá dizendo que eu não tô aparecendo aqui na live. Sim. Mas aí é uma sugestão para vocês procurarem alguém que faz audiobooks, né? Porque tem bastante já agora. Sem dúvidas, é uma boa mesmo. Sim. Eu nunca ouvi um audiobook, te confesso, mas... O audiobook ele é interessante porque ele serve para todo mundo, não só para a pessoa cega, né? A pessoa que está sei lá, no metrô, né? Num ônibus, aí vai, eu vou ouvir aqui o audiobook. É a mesma teoria do podcast, né? As pessoas gostam de ouvir quando estão fazendo outras, lavando uma louça, ou até mesmo. Sim, vai ouvindo. Assim, pra passar o tempo. É bom mesmo. Porque a gente imagina que as pessoas elas vão imaginando, remete àquela questão das das radionovelas, né? Que a TV surgiu assim, então a gente volta meio que ao passado para imaginar, para ver as cenas, interpretar como que seria fulano, né, o personagem fulano, porque o livro, ele é muito interessante. Eu lembro que uma vez eu fui assistir o Harry Potter, acho que foi a parte antes da parte 1 e 2 do oitavo filme, do sétimo e oitavo. Sim. Não lembro qual foi, acho que foi as Relíquias da Morte, foi antes da Relíquia da Morte que eu fui assistir. Enigma do Príncipe. Eu fui assistir o Enigma do Príncipe e eu queria saber o final do filme. Aí eu fui ler, eu lembro que eu li o livro em acho que 2, 3 dias no máximo eu consegui ler, mas eu não parei para nada, só li. Nossa. E assim, a gente tem coisas ali que a gente não imagina, tem a descrição da Hermione, tem a descrição do Rony, do Harry, dos cenários, né, expressões que eles fazem, então é rico, a leitura é muito rica e ela remete muita coisa que as pessoas perdem de não ler. O brasileiro ele não tem mania de ler, né? É verdade. Sim, infelizmente. A leitura é muito importante, justamente por conta disso. Além de desenvolver como pessoa, né, ela ainda incentiva a tua imaginação. Então, porque como no filme tá tudo exposto ali já, tipo, você não precisa, né, imaginar aquilo. Quando você lê uma descrição e você imagina com a sua própria cabeça, isso incentiva a sua imaginação e sua criatividade, né? Isso é muito bom. Exato. E para justamente quem tem a deficiência visual, eu imagino que seja a melhor mídia mesmo, porque a descrição é muito rica, né? E audiobook é bem legal porque é como se fosse um filme, né? Para você. Sim, a gente não precisa da imagem, né? A gente vai só no embalo da descrição, o que está acontecendo. Sim. Interessante até, porque você pode ter audiobooks com dubladores famosos, né? Sim. Fazendo histórias, né? Muito interessante mesmo.
O Campanile, ele falou que quando ele fazia pra Dorina, ele fazia os livros do Harry Potter, ele já dava interpretação para os personagens antes de surgirem os filmes. Ele fazia as vozes dos personagens tudinho. Olha aí, primeiro a interpretar os personagens de Harry Potter foi o nosso amigo Carlos. Foi, não sei. E ele é eu acho tão engraçado isso, porque eu lembro que eu falei pra ele até que ele parece um vovozinho, né? Assim, às vezes eu escuto ele na televisão e falo, olha, Campanile, dá vontade de levar pra casa. Não, ele é muito simpático, muito simpático. Ele até brincou com a gente, que a gente não tem que chamar ele de senhor, né, o Lucas? Brincou no começo quando a gente ligou pra ele. Muito, muito simpático ele, bem educado e muita gente boa, energia muito boa. E o podcast está disponível lá, né? Para quem quiser escutar, onde que as pessoas podem ouvir o podcast de vocês? Então, nosso podcast está disponível em vários aplicativos. O Spotify, o Apple Podcast, Deezer, Cashbox, Overcast. Também tem no Anchor, para quem não quiser baixar nenhum aplicativo, não quer criar nenhuma conta, tem no Anchor, já ouve direto. Em diversos aplicativos nossos, né? Uhum. Inclusive o Anchor também tem aplicativo para baixar na Apple Store e na Google App. Então, se você, enfim, não tá preguiça de digitar o nome do site, né, no navegador, você pode baixar o Anchor na tua loja do app do celular. Sim. Escrevendo Memória de Elefante Podcast no Google, já acha facilmente vários veículos para ouvir aí. E por que esse nome, Memória de Elefante? Isso foi sugestão de um dos amigos nossos que grava com a gente, que é o Jefferson, né? Sim. E a gente acha que é um nome engraçado, fácil de lembrar e tem tudo a ver com nerd, porque nerd tem que ter memória boa, tem bastante conhecimento sobre as coisas, né? E a gente acabou usando esse nome mesmo, né? Sim, e na época eu sou muito fã de Watchmen, né? Que é um quadrinho do Alan Moore, e que teve uma série na HBO, e na época tinha um easter egg de uma pílula que você tomava e ela era feita da memória do elefante, no caso. Você lembrava as coisas do passado e tal. E eu achei um easter egg interessante porque remetia a isso do Watchmen, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu até confundi, né? Tava falando com o Wendel, falava elefante branco, por causa daquele negócio do elefante branco. Ele não é elefante branco, é elefante. Eu falei, tá, eu consegui aprender, né? A memória de elefante, que é realmente um nome diferente, né? Você não espera um nome desse para um podcast, as pessoas devem ficar curiosas também, por quê? Exato, essa que é a ideia. A gente até coloca no começo de todos os programas, eu coloco lá o rugido de um elefante, né, pra ambientar as pessoas ali. Bem bacana. E eu achei interessante. É uma boa marca. Eu achei interessante que vocês remetem assim a nossa infância, por exemplo, na entrevista do Campanile, vocês colocaram no final a música do Dragon Ball GT. Eu falei, nossa, isso aqui é da minha escola. Né? Da época do ensino médio, assim, eu terminava eu estudava de tarde e acho que passava 5h30, 6 horas no Cartoon. Aí quando passava, eu chegava da escola, a primeira coisa que eu ia fazer era assistir Dragon Ball GT. Eu falei, nossa, que legal. Lembrou, e essas músicas elas marcaram muito a gente na infância, né? Na Manchete, nossa, aqueles desenhos todos da Manchete, era pra voltar a Manchete. Cavaleiro do Zodíaco. A gente ainda não entrevistou nenhum, tipo assim, o Carlos Campanile fez, né, Cavaleiro do Zodíaco, mas não fez um personagem grande, tá? Mas é um anime também que a gente quer muito entrevistar um dublador, né? Sim. Tem muitos animes no Prime, no Netflix, né? Tem muitos animes agora disponíveis. Tem um que eu não consegui ver até agora o final, que é o Inuyasha, que eu achava sensacional, que era uma espécie de novelinha, né? Se a gente for ver. Era bem, bem legal e até agora eu não consegui ver o final. É muita coisa, umas, sei lá, trocentas temporadas, acho que nem dublaram tudo. Sim, a cultura japonesa é muito rica, né? Então tem anime de tudo que é uma coisa que você pode imaginar, tem anime. Até de culinária, de basquete, de futebol, de novela, futebol, tem de tudo. Então, e uma coisa interessante é que um dia desses eu não sabia que a Netflix estava disponibilizando legenda, no caso, para pessoa com deficiência visual. Assim que a gente abre um filme que não é dublado, tem legenda. Eu assisti um filme todo em japonês. Aí eu fiquei assim... feliz, eu digo, olha, caramba, eu consegui entender o filme todinho. Legal. Porque a gente ouve os sons, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente ouve as legendas, a gente aumenta o volume do leitor de telas e vai ouvindo as legendas, assim, coloca um fone e vai entendendo o que está acontecendo. E é estranho pra caramba, porque eles falam, parece que eles estão brigando, né? É verdade.
uma A entonação é né, muito diferente. forte, né? Tem palavras, por exemplo, bom dia, eles demoram uma frase inteira pra falar bom dia. Um minuto Tem muito isso. é um bom dia. Nossa. Deve ser complicado pra dublar, né? Muito, tem que adaptar bastante. Tem que adaptar bastante. Tem fãs que reclamam porque o dublador não faz igual, mas não tem como fazer igual. Pra adaptar. E uma coisa que é diferente hoje em dia, porque na época que a gente assistia anime na TV aqui no Brasil, Na que Manchete, já vinha dublado, né? Uhum. E hoje em dia, por conta da internet, as pessoas veem no lançamento no Japão. Então não dá tempo pra dublar. Vê horas Então depois, as pessoas, né? Já vem. as pessoas veem primeiro a versão em japonês para depois verem a versão em português. E fica esquisito, não tem jeito. Você se acostuma a ver de um jeito, a segunda versão nunca vai ser tão boa quanto a primeira que você se acostumou. Né? E por isso que hoje em dia é mais difícil, eu acho, que dublar um anime, porque hoje em dia as pessoas veem na versão original já. Sim. Eu acho que a melhor adaptação que já fizeram foi o Yu Hakusho. Não tem adaptação melhor do que essa. Nossa, muito Porque ele boa. falava, rapadura é doce, mas não é mole, não. Não tem como o Marco Ribeiro arrasava ali, todos, a Miriam Fischer, todos, né? Era incrível. O saudoso, né? O dublador que faleceu, não me recordo agora o nome dele, que ele fazia o Coabra. Sim, Cobra. Era o... não me recordo o nome dele. Eu também não lembro. Acho que era Zé Maria, alguma coisa assim, não me recordo. Não, Zé Maria foi o personagem que ele fez na Maria do Bairro. Ele dublou o Zé Maria. Ele dublou o Zé Maria na Maria do Bairro, mas ele é um saudoso dublador. Ele fazia o Dexter também, né, no laboratório de Dexter. Sim. Muita saudade dele. Nossa, era incrível aquele desenho. Era pra voltar, né? Se bem que fizeram... Esse desenho era muito bom mesmo. Ele marcou uma época na infância, assim, com certeza, era muito bom. Muito a bacana. dublagem era o mesmo dublador Robert Downey Jr., né? O Marco Ribeiro. Marco Ribeiro, isso. A voz Muito também bom. de ferro. Muito bom. Isso não. Eles tinham mais liberdade para fazer as coisas, né? Hoje em dia tá tudo muito fechado. Sim. Eu ouço muita reclamação dos dubladores em relação a isso, porque fica muito fechado. O cliente, ele não deixa adaptar, ele não deixa... Quem bota muito caca é o Briggs, né? O Guilherme Briggs, ele consegue fazer essa proeza, mas... O Yu Hakusho, nossa, era incrível. Era um desenho igual ao da Manchete. A gente pede pra voltar a Manchete. Não, muito icônico, muito icônico. Nessa cultura de animes aqui no Brasil, a Manchete foi única, assim. Foi ela que trouxe, né? Tinha Sailor Moon, eu dizia que eu queria ser a Sailor Moon quando era... Tanto que eu consegui assistir tudinho da Sailor Moon depois que passou no Cartoon. A gente conseguiu ver. E uma coisa que eu observo nesses animes aqui, infelizmente, o final é besta. A gente assiste, não são todos, claro, né? Mas a gente assiste um anime assim com tanta vontade, quando a gente vai ver o final é uma porcaria. Não dá. Não fizeram isso, não dá. Não era pra ter feito isso. Final, eu acho complicado o final em qualquer mídia, na verdade. Inclusive, eu sempre me decepciono com o final. O final é ruim, porque o desenho é tão bom que o final é ruim. O final fica ruim. Sim, porque primeiro que é uma despedida de personagens que você gosta, né? Segundo, que gera uma expectativa pro que vai acontecer no final e nunca é atendida, não tem jeito. Então, um exemplo disso é Game of Thrones, né? Que a maior parte do público detestou o final. Sim. Mas é muito difícil você corresponder às expectativas de vários fãs que têm expectativas diferentes, né? Então, sempre alguém vai ficar decepcionado. Uma coisa que a gente observa é que quanto mais a série se estende, o anime se estende, é mais difícil fazer um final bom. Acaba virando uma malhação, né? Um negócio sem fim. Sim. Porque um final que eu achei que foi muito ruim foi o final do Cavaleiro do Zodíaco. Fiquei triste. Eu nem cheguei no final. Todo mundo tinha aquela expectativa de que ele terminasse com a Athena, né? Com a Saori, Saori. Todo mundo queria que o Seiya terminasse com a igual novela, né? Mas poxa, é sacanagem. Os casais aí, a galera chipa Seiya com Saori, que fala. Mas era pra ser com Saori, não tem como, não. Não sei o que aconteceu no autor, não sei quem foi que escreveu, né? Quem foi que escreveu esse filme, eu vou reclamar com ele. Não lembro o nome do criador do Cavaleiro do Zodíaco. Eu também não me lembro. O mais conhecido é o Akira, né? Por causa do Dragon Ball. Tem o Akira Toriyama. Na verdade, eu conheço vários mangakas, mas calhou do Cavaleiro do Zodíaco eu não conhecia. Tem o Akira Toriyama, tem o Oda que fez One Piece, tem o Kishimoto que fez Naruto. Naruto tá até hoje, né? Ainda não terminou. Não
Naruto acabou em 2014. Acabou, legal. Espero que tenha acabado bem. Acabou, casamento, teve casamento. Então, acho legal. Tá bom. Melhor do que o final de Cavaleiros do Zodíaco. Muito melhor, O Naruto nossa. acabou em casamento. Casamento. Quem faz é a Úrsula Bezerra, pra quem não sabe, gente, é a Úrsula Bezerra que faz uma mulher, né? É surpreendente que a voz dela se encaixa direitinho no Naruto, é bem parecida. A dubladora em japonês também é uma mulher. Uhum. Lá eles usam muito, o Goku é uma mulher, né? Sim, lá no Japão. O Goku é feito pelo irmão da Úrsula Bezerra, que é o Wendell. Aqui é o Wendell, o teu xará, mas lá no Japão é uma mulher. O Goku criança era a Úrsula, né? Era a Úrsula e também a Fátima, acho que é Fátima o nome dela, ela fez também uma temporada. Sim. Ela fez o Gohan também. Ixi, essas questões de dublagem, assim, a gente procura muito, acho que por causa dos animes também, a gente fica curioso pra saber quem é. Sim, exato. Sem dúvida. Fã de anime é o que mais reconhece o dublador, o que mais acompanha, vai em eventos pra encontrar o cara, é fã de anime. Exato. Voltamos? Problemas técnicos. Acontece. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Eu não sei imitar o Faustão, tudo bem. Aqui eu não tenho o poder da edição. Aí tem que improvisar mesmo. Vai na vera. Isso é uma coisa interessante, que acontece direto com a gente, problema técnico na hora da gravação, que a edição esconde. É bom que vocês podem editar, né? Exato. Sim. Exato. A gente grava programa de 3 horas, de 2 horas, e depois vira 31 minutos, 20 minutos. Nossa, então enxuga muita coisa. Enxuga. Normalmente as nossas entrevistas, a gente faz uma entrevista de meia hora, né? Pra não ficar muito do tempo do dublador ou da pessoa que a gente está entrevistando. Só com o Felipe Fogosi, que foi longo, né? Porque o Felipe Fogosi fala bastante. Ele gosta. E aí a gente, mais dublador assim no Márcio Seixas e com o Carlos, foi bem curtinho, assim, pra não ocupar muito tempo deles. Não, eu pergunto quando eu sou folgado, eu pergunto quanto tempo tem. Se ele disser meia hora, eu uso meia hora dele, cravado. Sim. Os dubladores, que é tão difícil conseguir. Sim. O Márcio Seixas, ele... É porque a gente conversa sempre com o dublador antes, né? Pra ver a disponibilidade dele. E aí a gente faz de acordo com ele também. Sim. Se ele disser, eu tenho 2 horas, então vamos falar 2 horas. Eu falo 2 horas. O programa convencional que a gente se solta, a gente fica descontraído, sai do tema, que tá entre amigos mesmo, né? Sim. Aí depois a edição que dá que dá sentido aquilo tudo, bota de acordo certinho. Exato. A gente fica feliz em falar com vocês, né? E saber que existem vários podcasts semelhantes ao de vocês, né? O de vocês, ele é muito, muito divertido. E para quem quiser ouvir, é só repetir, que a gente, infelizmente, vai ter que passar para outra pauta. Mas onde as pessoas encontram vocês e quando vocês precisarem, o espaço está aberto para vocês voltarem aqui com a gente. Perdão qualquer coisa aí referente aos... os erros técnicos, né, que acontecem. Nada acontece. Tá acostumado, a gente sabe. Ô, Lucas, fala as redes sociais aí da gente. Então, se você quer encontrar a gente nas redes sociais, tem nosso Instagram, que é Memória de Elefante com Demudo _podcast. Lá a gente posta posts sobre nerdice e stories com curiosidades sobre os personagens nerds e tal. Muitas histórias. Muitas histórias, E no Facebook a gente já deu, né, nossa página. Fala melhor que você sabe melhor o link. O nosso link do Facebook, o link em si é facebook.com/memória de elefante, podcast, né? Mas estando no Facebook é só escrever Memória de Elefante -podcast que aparece a gente. Exato. E os podcasts podem ser ouvidos em vários aplicativos, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. É só escrever no Google Memória de Elefante Podcast que acha a gente em vários lugares para ouvir. Exatamente. Isso aí. É isso. A gente agradece muito a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você hoje. A gente que agradece. Muito obrigado. Seja a primeira de muitos. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Até a próxima e tamo junto. Até a próxima, Luquinhas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós falamos com o Lucas Gonçalves e falamos também com o Wendell Júnior do podcast Memória de Elefante, né?